Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre ordenança para exercer a fé. Estamos aqui debaixo da bênção do nosso pastor presidente, Adelino Alves Ribeiro, e o nosso pastor local, pastor Severo, na aldeia Anchieta. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre um tópico muito gostoso, de nós falarmos, que se trata da fé. Em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Vimos aqui no tópico 1:1 que fala conhecendo os tipos de fé. A Bíblia relata alguns tipos, de fé, e nós vimos aqui a fé salvífica. Quando nós falamos da fé salvífica, ela nos remete à fé que nos leva à salvação. É uma fé que nós precisamos ter para nós sermos salvos, Essa fé ela é produzida pela palavra de Deus, para nós crermos em Jesus, para nós sermos salvos. Nós vimos também aqui a fé como dom do Espírito. E quando fala dessa fé de dom do Espírito, nós vamos lá no livro de Hebreus 11, que fala da manifestação dos dons. Ali nós vimos os heróis da fé, que eles acreditavam, eles tinham fé, e a manifestação dos dons, na fé espiritual. Temos aqui também a fé natural. É uma fé pessoal, é uma fé que qualquer um tem. É uma fé da natureza. Essa fé é o resultado da observação da natureza. As pessoas creem, qualquer pessoa pode ter essa fé. Nós vimos também aqui a fé como fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, onde fala dos frutos do Espírito. É uma fé que nós precisamos ter para acreditar, no que o Espírito Santo pode produzir nas nossas vidas. Nós vimos aqui também no tópico 1:2 os empecilhos da fé. Existem muitos empecilhos que tira a nossa fé. Outra coisa que eu quero dizer para vocês: ninguém pode roubar a tua fé. Quando você perde a sua fé, é que você deixou ela sair de você. Ninguém pode roubar a tua fé. Porém, existem alguns empecilhos que te atrapalham de você crer em Deus. Aqui no tópico 2, ele relata alguns, como você falta de temor a Deus, a desobediência à palavra do Senhor, e por aí vai, que esse empecilho que te impede de estar tendo fé em Deus. Aqui no tópico 3 fala aprendendo com os heróis da fé. Quando nós vimos falar sobre os heróis da fé, vem na nossa mente Noé, Abraão, Moisés, Elias. E por que esses homens eles foram considerados como heróis da fé? Porque eles entregaram a sua vida completamente a Deus. Mesmo eles não vendo o que iria acontecer, eles tinham fé. Eles viviam por fé, como diz a palavra do Senhor, que o justo viverá da fé. E eles viviam, e eles acreditaram, eles foram destacados como heróis da fé. Meus irmãos, você quer aprender um pouquinho mais sobre a fé, ter mais um pouquinho de conhecimento? Vem para a EBD neste domingo, a partir das 9 da manhã. Nós estamos ali com mais tempo para te dizer, para te explicar um pouquinho mais sobre a fé. Que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor continue crescendo na tua vida, para que a tua fé seja acrescentada mais no Senhor. Deus os abençoe. Amém. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero desde já agradecer a cada um de vocês pelo carinho, por estar nos assistindo e nos acompanhando nesse estudo, onde nós vamos ver que as lições desse trimestre, elas serão de importante auxílio, para juntos eu e você continuar cumprindo aquilo que Jesus Cristo, ele nos ordenou. E depois desse tópico de número 1, a qual a gente acabou de assistir, que a fé é o nosso firme fundamento, no tópico de número 2 nós vamos falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, a fé é um aspecto indispensável na vida do cristão. Já na introdução, nós vamos ver que tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14:23. E é pela fé que recebemos a nossa salvação. Efésios 2, do 8 a 9. E somos justificados pela fé para obter a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. A vida do discípulo ela é regida pela fé da qual Jesus é o autor. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então, meus irmãos, nós vamos ver que a fé, ela não é uma opção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós se relacionarmos com Deus. E sem fé nós não seremos salvos. Então a fé, ela é uma condição
para que eu e você sejamos filhos de Deus, para que a gente possa entrar nos portões celestiais. E nós vivemos em um tempo onde a nossa vida ela é desafiada todos os dias, onde a nossa fé ela é posta à prova todos os dias. E não é questão de opinião, a Bíblia vai dizer que o justo ele viverá pela fé. E o autor da revista ele vai colocar um ponto muito importante aqui, que é a fé quebra obstáculos e abre porta. E ele vai passar para a gente uma passagem muito linda, que é a passagem de Lucas capítulo 7, onde o centurião ele vai conversar com Jesus. Jesus ele se pôs à disposição de ir na casa do centurião nessa passagem. Jesus ele quis ir na casa do centurião. E o centurião ele vai dizer: Senhor, eu sou um homem de autoridade. Eu digo a esses, vá, e ele vai. Eu digo a esse, fica, e ele fica. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta que o Senhor fale apenas uma palavra, e o meu criado ficará curado. Basta que o Senhor fale apenas uma palavra, e meu criado ele ficará curado. Então, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus ele reage com a fé daquele centurião, com alegria e com surpresa, porque Jesus está vendo que para aquele homem só bastava uma palavra de Jesus. E é essa fé que Jesus ele espera de nós. É essa fé que Jesus ele quer que a gente coloque no nosso dia a dia, independente de distância, independente do quadro que a gente está. Então, que nós possamos exercer essa fé no nosso dia a dia todas as vezes que a gente estiver numa situação adversa, todas as vezes que a situação ela não for favorável, que a gente vai colocar essa fé em prática, é acreditar que o que basta pra gente é uma palavra de Deus. E o nosso problema ele vai ser solucionado. Nós não podemos determinar a nossa fé se baseando no que Deus pode ou não fazer. Nós precisamos crer que Deus ele é capaz de fazer, independente de qualquer coisa. Independente do quadro clínico que nós estivermos, ou situações que seja impossível, nós cremos no Deus impossível. E é nesse Deus que nós precisamos acreditar. E que a partir de hoje vocês possam exercer essa fé. E meus irmãos, gravem isso. O que para você pode ser um ponto final, para Deus pode ser apenas uma vírgula. Que Deus abençoe e fique agora com o próximo tópico de número 3. Pai do Senhor, meus amados irmãos, finalmente chegamos no tópico 3. Que o justo viverá da fé. Uma parte muito importante para nós comentarmos que nos dias atuais muitos têm perdido a fé, muitos já não acreditam mais em Deus, já não acreditam mais no arrebatamento, não acreditam na vinda do Senhor. Então nós observamos que a falta de fé tem acontecido em muitos lugares e até mesmo na igreja. A Bíblia diz que se não fosse abreviado aqueles dias, nenhuma carne salvaria. Por que não salvaria? Porque já não é acreditar. Porque fé é acreditar no sobrenatural, no invisível, né? Não nas coisas terrenas. Então nós observamos que tem muitas pessoas que têm perdido a fé, mas o justo viverá pela fé. Um grande exemplo é do apóstolo Paulo, que mesmo em situações desagradáveis, em perseguições, em provações, naufrágio, muitas das vezes sendo perseguido ou até mesmo tentando abalar sua fé em Cristo Jesus, ele nunca desistiu de proclamar a Cristo, nunca deixou de anunciar o Evangelho. Ele dizia que para ele o morrer era ganho e o viver era Cristo. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele passou por vários momentos difíceis, mas ele não perdeu a fé. 2 Timóteo 4:7 diz que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Né? Vivemos por fé e não por vista. Mesmo sendo abstrata e invisível, ela deverá obedecer a uma coerência, pois não poderá ser usada para o mal, para prejudicar alguém ou para mudar concepções de Deus no plano físico, da natureza do universo espiritual no plano celestial. É necessário examinar se está dentro da vontade de Deus até aquilo que nós pedimos, porque a fé faz alcançar os nossos objetivos. Para concluir essa aula nesta noite, eu digo que exercer a fé significa confiar
e descansar em Deus. Você tem que continuar confiando e descansando em Deus. Isso é exercer a fé. A igreja, ela está aqui na terra, mas ela sabe que não é da terra. A fé de todos os irmãos é que um dia estará com o Senhor. Então que nós nunca podemos desacreditar e continuar confiando que o mesmo Senhor que um dia veio aqui, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, foi para o céu, ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Então continue com essa fé. Não desmoreça, mas continue firme, crendo e confiando, e o justo viverá pela fé. Um forte abraço a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.